A gente vai mergulhar hoje numa linha muito, muito tênue, aquela que separa uma comunidade de uma prisão. Vamos tentar entender como a devoção, algo que parece tão positivo, pode ser distorcida a ponto de virar uma forma de dominação completa. Uma jornada que pode, infelizmente, transformar a fé num verdadeiro cativeiro. Pensa só no que leva alguém a exigir uma coisa dessas. Essa fala é da doutora Tatiana Badaró. Ela está descrevendo o começo da experiência dela num grupo que se dizia filosófico. E o primeiro passo, como dá para perceber, foi o isolamento total. Cortar todos os laços dela com o mundo lá fora. E aqui está a grande questão que a gente vai investigar hoje. Quais são os mecanismos, sabe? O que está por trás desse nível de manipulação? O que a psicologia e a sociologia podem nos ensinar sobre como isso acontece na vida real? Bom, para começar a responder, a gente precisa de algumas ferramentas. Vamos dar uma pausa na história pessoal para entender a estrutura acadêmica que nos ajuda a classificar esses movimentos. Na sociologia, existe uma espécie de régua para entender isso. Numa ponta, a gente tem a igreja, que está totalmente integrada à sociedade, faz parte do sistema. Na outra ponta, a seita, que é um grupo menor, mais exclusivo e que se afasta do mundo. As denominações ficam ali, no meio do caminho. Então, a grande diferença, no fim das contas, é o nível de tensão que o grupo tem com a sociedade em geral. E aí surge uma outra caixinha. E aqueles grupos que não só se separam de uma religião que já existe, mas trazem ideias completamente novas? Pensa em grupos que não se baseiam em textos antigos, mas sim nas revelações de um líder, um novo líder. Academicamente, eles são chamados de novos movimentos religiosos, porque eles criam uma ruptura, não são só um protesto. Agora sim, vamos voltar para a história da doutora Badaró. A gente vai ver como toda essa teoria se manifesta na prática, na vida real, olhando de perto as características de um grupo de autocontrole através da experiência dela. Essas aqui são as marcas registradas, sabe? Um líder que não pode ser questionado de jeito nenhum, uma comunidade que se fecha em si mesma, uma exigência de submissão total e uma devoção que pode beirar o fanatismo. Vamos ver como cada um desses pontos apareceu na história. Olha, esse relato aqui é um exemplo chocante de obediência absoluta. O líder não é só um guia, ele é praticamente elevado a um status de divindade. O aniversário dele vira um feriado sagrado, colocado no mesmo nível de figuras religiosas históricas. Isso redefine completamente quem manda e quem obedece. Em seguida, vem a criação de uma comunidade fechada. O grupo passa a ser a única fonte da verdade e todo o resto do mundo, incluindo a própria família e os amigos, é pintado como algo perigoso. A doutora Badaró conta que o líder descrevia a família dela como uma influência ruim com uma vibração ruim. Isso cria aquela mentalidade de nós contra eles, que acaba justificando o isolamento completo. Ok, a gente já viu o quê da sociologia. Agora, vamos explorar o como da psicologia. Que mecanismos mentais esses líderes usam para conseguir instalar e manter um controle tão profundo sobre as pessoas? Um conceito fundamental para entender isso é a dissonância cognitiva. Sabe aquele desconforto que a gente sente quando nossas ações não batem com o que a gente acredita? Para aliviar essa tensão, muitas vezes é mais fácil mudar a crença do que a ação. É o nosso cérebro tentando encontrar uma harmonia, mesmo que para isso ele precise abrir mão da nossa própria verdade. E aqui, a gente tem um exemplo perfeito disso. A doutora Badaró sentia lá no fundo que tinha alguma coisa errada, mas ela olhava para o lado e via todo mundo confiando no líder. Essa dissonância, essa briga entre o sentimento dela e o comportamento do grupo, fez ela duvidar de si mesma e pensar, ué, então a errada devo ser eu. A pressão do grupo foi tão forte que a fez reinterpretar a própria realidade. Então, o processo é bem sistemático. Primeiro, o isolamento, que corta as suas referências de fora. Depois, uma pressão de grupo muito intensa que cria o tal pensamento de grupo, onde todo mundo acaba pensando igual para não ser o diferente. Em seguida, o controle total da informação para que ninguém tenha acesso a outras visões. E, por fim, a identidade da pessoa é totalmente reconstruída em torno daquele grupo. Entender como essa dinâmica funciona já é um primeiro passo gigantesco. Agora, vamos ver como usar esse conhecimento de uma forma mais prática. Como a gente pode reconhecer essas dinâmicas em outros lugares para se proteger. E esse ponto aqui é crucial. O rótulo que o grupo usa, se é religioso, filosófico, terapêutico, de coaching, isso não importa tanto. O que define se um ambiente é de autocontrole é a estrutura de poder e as táticas de manipulação, não a fachada que ele apresenta para o mundo.
Então, fica aqui uma lista de sinais de alerta. Um líder que é infalível, uma pressão para se afastar de quem discorda, a exigência de obediência cega, a promessa de que só ali existe a solução para tudo e a total anulação de qualquer tipo de pensamento crítico. Se esses elementos estão juntos, é hora de acender a luz amarela. E o desfecho da história dela traz uma mensagem muito poderosa. Aquilo que o grupo mais condenava, o fato de ela estudar, de ela ter pensamento crítico, foi exatamente o que a salvou. Foi o que deu a ela as ferramentas para perceber que a manipulação era real. A curiosidade que tentaram apagar foi a chave para a liberdade dela. Manter essa conexão com o conhecimento de fora foi sua tábua de salvação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Essas estratégias de controle e persuasão não estão só nesses grupos extremos. Onde mais, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente consegue observar esses mesmos padrões em ação? Estar consciente disso é, sem dúvida, a nossa melhor defesa. Obrigada pela companhia!